Eu sou Emanuel Carrilho e faço parte dos 50 anos do Bacharelado em Química do IQUISC. Eu nasci em Lençóis Paulista, a 150 quilômetros daqui. A distância é relativamente curta, né? Numa viagem de carro dá 1h30, 1h45, mas na época, 40 anos atrás, levava pelo menos 5 horas de ônibus, com pelo menos 2 ônibus sendo tomados no caminho. Mas em Lençóis eu morava bem perto da catedral, bem central na cidade. A cidade tinha de 30 a 40 mil habitantes, uma cidade pequena, e eu tinha o meu colégio a 50 metros de casa, né, a escola infantil. Na parte, muito engraçado essa parte, meu começo acadêmico, que primeiro no Jardim da Infância ficávamos 6 quarteirões de casa. Minha mãe levava eu pro Jardim da Infância, aí eu esperava ela colocar a lancheira no cabide, eu via ela saindo pelo portão, e mal ela saía pelo portão, eu pegava a lancheira e fugia e chegava em casa antes dela, porque não gostava não de escola, não sabia, acho que era de socializar, então era muito caseiro, não gostava de sair. A química demorou um pouco para surgir. Eu sabia que era ciências, eu sabia que era ciências exatas a minha aptidão. Eu tinha a nítida noção que não era humanidades, literatura, para mim era super abstrato, então biológicas não apreciava o quanto aprecio hoje, mas a química só veio muito mais tarde. Mas eu sabia que era ciências desde até o ingresso, antes, ainda nos primeiros 4 anos do ensino fundamental. Na época, não sei se era a editora Abril ou alguma outra editora, tinha uma coleção de encartes, fascículos e até com estojos de ensaios de pesquisa, acho que chamava Os Cientistas. Que vinha cientista por cientista, qual foi sua contribuição, e tinha alguns kits para fazer alguns ensaios. E tinha uma banca de revistas, né, no mesmo quarteirão da minha casa, e eu ia lá e ficava só gastando horas dentro dessa banca, olhando os exemplares, olhando os fascículos, vendo que podia, não tinha dinheiro para comprar, então eu ficava só namorando de longe. E isso me despertava interesse, ao ponto que, mais ou menos em anos um pouco mais tarde, e com uns colegas a gente, né, fez de conta que a gente tinha um laboratório de pesquisa, um laboratório de química para fazer algumas reações, misturar coisas, ver o que acontecia. Então eu tinha aprendendo a ver que era a química que eu gostava. Aí na FUVESP foi a primeira fase, depois a segunda fase, e ao acabar a segunda fase eu fiquei inseguro, achei que não tinha ido bem. Aí então acabou as provas, né, vou entrar de férias, eu eu tinha uma irmã que na época morava em Florianópolis, peguei um ônibus, fui para Florianópolis, cheguei em Florianópolis, minha tia liga falando que eu tinha passado na FUVEST. Eu nem fui atrás do meu jornal, mas minha tia, ela foi atrás, olhou, ligou, peguei um ônibus de volta no dia seguinte e ela que me trouxe para São Carlos para fazer a matrícula. Bom, São Carlos era bastante fechada, né? A vida de estudante não era muito fácil, não tinha tanto glamour quanto tem hoje. Mas eu dei muita sorte, já tinha uma república que tinha 2 ou 3 lençoenses, eu não os conhecia antes, eles já estavam aqui em São Carlos, na UFSCar, estudando há 1 ou 2 anos antes, e então, né, fiquei sabendo que tinha um ou outro. Posso pegar uma carona? Posso ficar na República? Aí foram ajeitando para mim um espaço. A princípio não tinha lugar na República. Já tinha 4 ou 5 membros, uma casa com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e meia sala. Então, em princípio, não tinha lugar. Bom, eu durmo na sala, então levei um colchonete desses de acampamento, estendi no chão da sala, num cantinho que não atrapalhava muito, e lá fiquei por 6 meses ou mais no chão, na sala, nessa república, mas praticamente a república era minha, porque eram todos alunos da UFSCar, e à época tinha muita greve da UFSCar, então eu praticamente ficava sozinho na casa.
E aí, com o passar do tempo, um ou outro foi saindo, aí fui progredindo, saí do chão, fui para um quarto com outro colega, mas isso tudo demorou um ano e meio, mais ou menos, nessa república, porque começou uma construção de umas kitnets aqui, bem em frente onde era o Colégio Carraso, e esse prédio de kitnets, eu e um outro amigo aqui da Química, Marcelo Cavicchioli, e a gente ficava namorando, quando ficar pronto a gente vai atrás de alugar e compartilhar o quarto. E foi isso, entramos foram os primeiros moradores dessa kitnet, e lá fiquei até minha saída para o doutorado em Boston. Eu lembro de algumas atividades, de algumas gafes minhas no laboratório, né? E, por exemplo, teve uma época, logo no um dos primeiros laboratórios, tinha que fazer uma solução e o resultado do experimento, da reação, tinha que haver a precipitação, né, aquela coisa de coagular na solução, ficar turva e sedimentar algum material. E eu tentava de tudo e não dava certo, e jogava o professor também batendo cabeça, tentando ver o que podia estar errado. Aí teve uma hora lá que não sei, que me perdi a paciência, aí eu pipetei alguma coisa com a boca, e aí babei dentro da pipeta e catalisou a reação e precipitou tudo. Pronto, resolveu o problema, foi uma babada que eu dei na pipeta e improviso, e resolveu a prática. Uma outra foi com o falecido professor Robert de Groot, que fazia laboratório de química orgânica. Minha parceira era Denise Rocco, e ele nos deu um projeto lá, uma prática para fazer alguma coisa que estava fora do roteiro. Falar, pega essa substância aqui, fenol, e faz a titulação dela para ver se você sabe qual a acidez desse fenol. E a gente passou, talvez, naquela época o laboratório eram 8 horas de laboratório, começava às 8, saía às 18, às vezes passando 2 horas de almoço no laboratório. E não lembro se gastamos 1 ou 2 aulas em cima do problema, do experimento, até ele chegar assim, né, isso é dentro do laboratório dele. Ele chegou: o que vocês estão fazendo aqui? Não, fazendo o que o senhor mandou, fazer essa titulação do fenol. Ele: mas como? Não tem como, o fenol não é solúvel em água, ou não tem as propriedades que precisa, por que vocês estão perdendo esse tempo todo? E aí, né, vai fazer o quê? Volta para o laboratório e fazendo de outra maneira. Então, só restou eu e a Denise olhar um para o outro: bom, vamos voltar de volta para o laboratório, porque não é o caminho que ele devia estar seguindo, sendo que ele que tinha instruído a gente a fazer aquilo, né? Nessa transição de final de iniciação, final da graduação, preparando para o mestrado, o professor Lança me perguntou se eu não teria interesse em ser professor, porque na época, né, o professor Lanças tinha uma grande quantidade de aulas, carga didática elevada, era um dos grupos mais produtivos do Instituto já naquela época, e aí com essa, né, entrega à instituição, a instituição ia conceder uma vaga, um claro docente para o grupo. Então, e na época não era por concurso, eram indicações, as indicações eram avaliadas pela congregação, pelo conselho, e dava-se o prosseguimento. Então, ele me fez o convite, aí eu parei para pensar, falei, bom, nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas tá bom, vamos ver o que dá, aceito. E aí fiz o mestrado, entrei no mestrado, concluí o mestrado, e antes do final do mestrado eu fui contratado. Né? Então, eu fui contratado em 89 e defendi o mestrado em 90. Assim, hoje em dia, estando no famoso ecossistema de inovação, eu falo isso em sala de aula, no grupo de pesquisa, estimulo eles a pensarem em empreender, em criar emprego e não procurar emprego quando se formarem. Né? Porque o país precisa de geração de riqueza, e em vez de termos 50, 60 químicos sendo formados procurando emprego, e muitas vezes multinacionais, podemos ter 50, 60 empresas de base tecnológica na área de química saindo todo ano daqui. Então, por isso que eu fiz um grande esforço para
estimular o IQISC Júnior, a empresa júnior em Química aqui do Instituto, né, o estímulo que eu faço aos meus alunos e qualquer outra empresa nascente que precise de um apoio aqui do laboratório, eu estou à disposição de ajudar. Eu brinco, obviamente, com as audiências, né? Eu estou perto de aposentar, digamos dizer assim, depois de 30 anos, 35 quase, mas eu falava que eu não via a hora de me aposentar para começar a trabalhar, porque até aqui eu só fiz o que eu gostei, né? O que eu gostava, né? Que é fazer pesquisa, fazer química, fazer ciência, dar aula no laboratório, ensinar a moçada. Então, assim, não foi trabalho, foi só prazer por enquanto. Então, na hora que acabar esse prazer, eu vou ter que trabalhar, não vai restar outra coisa, né? Então, por isso que eu brinco que vou começar a trabalhar. E aí, que trabalho vai ser? Talvez nessa jornada de empreendedorismo, né? Quem sabe já tem 4 ou 5 empresas que saíram do meu laboratório, dos meus alunos. Quem sabe não vou à frente de uma fazendo alguma invenção, temos patentes, temos coisas para chegar no mercado. Então, pode ser uma opção. Bom, o IQISC é realmente a minha alma mater, né, como se diz academicamente, é a casa, e eu quero que o IQISC seja o melhor curso de química do país, seja o melhor celeiro de produção científica e agora de inovação e empreendedorismo na área de química e referência mundial, seja um centro de reconhecimento internacional.